Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Abra, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Então chega perto da pessoa, mesmo não conhecendo, chega pertinho dela, divide a leitura, mostra onde nós vamos ler. Vamos acompanhar a leitura. Isso daqui, se você pegar esse segredo agora, você vai começar a realizar coisas espantosas na sua vida. Amém? Jesus Cristo disse o seguinte, tende fé em Deus. Eu vou reler. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Agora, eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz de Vida de Foz do Iguaçu, repete em seguida. Vamos lá. E Jesus... Parabéns, gostei. E Jesus... Respondendo... Disse-lhes... Tende fé... Tende fé... Tende fé... Em Deus. Amém? Quem acredita que Jesus falou isso? Levante a mão. Crê mesmo? Então coloque a Bíblia sobre o seu assento e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que Foz do Iguaçu já deu para o Senhor Jesus. Olhe para o alto assim e vai aplaudindo. Isso, agora abre a boca e diga glória, glória, glória. Vai por tua conta, vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, olha este louvor que o povo de Foz do Iguaçu está levantando até o teu trono. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Este povo não veio aqui para ouvir o homem falar. Ninguém está interessado em homem algum, porque homem algum tem alguma coisa para dizer. Mas todos nós queremos ouvir a tua palavra. Então vem agora, Senhor. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale o Senhor agora. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar. Eu senti que a nossa atmosfera aqui mudou totalmente. Não está mais frio. E tem algo assim, repousando sobre nós. E à medida que a palavra estiver sendo ministrada, o teu entendimento vai estar se abrindo, se ampliando. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo vai estar te ensinando tudo aquilo que o pregador não conseguir falar. E ele vai te capacitar para fazer coisas extraordinárias a partir de hoje. Sei que ele já tem feito muito na sua vida. Mas se prepare porque ele vai fazer coisas que você jamais imaginou que fossem possíveis. No dia em que Jesus disse esta frase que nós repetimos 3 vezes, os discípulos estavam admirados. Porque, Jesus, como é que você fez isso? Não é? Porque eu garanto que a qualquer ser humano que contemplasse os milagres de Jesus, a questão que ficaria o tempo todo martelando na cabeça é essa: como é que ele faz essas coisas? Como é que ele consegue fazer isso? E justamente na última semana de vida, parece que Jesus resolveu contar alguns segredos. Ele falou: eu vou embora, estou me preparando para partir,
Vão me matar, eu vou ressuscitar, mas depois eu vou para a glória. Então eu vou aproveitar, vou ensinar algumas coisinhas para eles se virarem aqui na terra, enquanto eu estiver ausente, preparando as moradas no céu. Aí Jesus Cristo respondeu essa pergunta, porque os discípulos queriam saber: como é que o Senhor fez isso? Ontem esta figueira estava aqui, viçosa, cheia de folhas. E o Senhor conversou com a figueira. E agora nós estamos passando aqui de manhã. Em apenas 24 horas se cumpriu tudo que o Senhor tinha dito a respeito da figueira. E ela se secou até a raiz. Os apóstolos ficavam olhando o esqueleto de uma árvore. E uma árvore já morta, ressecada. Porque a árvore, depois que ela morre, ela leva um tempo para secar. Não é assim do dia para a noite. Como é que o Senhor fez isso? A gente ouviu a hora em que o Senhor conversou com a figueira dizendo: você não tem fruto para me dar? Eu estou com fome. Nunca mais como alguém fruto de ti. Nós ouvimos isso, Senhor. A figueira secou até a raiz. Como é que o Senhor fez isso? Foi então que Jesus contou: tende fé em Deus. Porque qualquer de vós, qualquer pessoa, não precisa ser um iluminado, um paranormal, uma pessoa especial, qualquer de vós, que disser a este monte, desarraiga daí, isto é, sai daí, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Foi isso que ele ensinou. Mas o que chama atenção, e é onde eu quero frisar a nossa mensagem, o estudo, é esta frase inicial: tende fé em Deus. Parece que Jesus Cristo, em tudo que ele fazia, ele tinha uma obsessão para que o nome do Pai seja glorificado. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14, ele fala: olha, tudo que vocês pedirem eu vou fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele queria que através da sua vida todo mundo acreditasse mais no Pai, acreditasse mais em Deus. E Jesus Cristo, na véspera da morte, ele orou ao Pai dizendo: Pai, que conheçam a Ti só como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então ele queria frisar nas pessoas esse conceito de que a fé deve ser unicamente em Deus. Ele gostava de glorificar a Deus. E quando ele ensinou esse segredo, a primeira coisa que ele disse: tende fé em Deus. Somente em Deus. Mas que tipo de fé? Que fé que nós temos que ter? E o que é fé? Vamos analisar bem. Porque muita gente acredita que fé é pensamento positivo. E acaba tentando fazer coisas só com o poder do pensamento positivo. Mas Jesus Cristo não está falando em pensamento positivo, ele está falando em fé. E o que é fé? Vamos na carta de Paulo. Eu considero que Paulo foi o escritor dessa carta. Muitos acham que não. Mas pelos conhecimentos que há aqui nesta carta, somente uma pessoa como Paulo poderia ter escrito. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É uma definição de fé. Mas é uma definição de fé segundo a verdadeira fé. Porque Jesus disse: tende fé em Deus. Que tipo de fé nós temos que ter? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é uma certeza. É como um alicerce. É algo que eu espero com certeza, com firmeza. É uma convicção que eu tenho e por isso eu espero aquilo que ainda não estou vendo. Isto é fé. Então nós temos que ter fé naquele Deus que a gente não enxerga, no Deus invisível, e ter esta fé certa, esta fé que espera com certeza aquilo que nós não estamos vendo ainda. No versículo 6 desta mesma carta, está escrito assim: ora, sem fé
É impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que ter fé que Ele existe. E se eu não tiver esta fé, eu não vou agradar a Deus. Deus não vai se agradar de mim se eu não tiver esta fé. Apesar de eu não estar vendo, eu não posso achar que Deus não existe, ou que Deus me abandonou, ou que Deus não liga para mim. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que me aproximar com esta fé. A fé firme, convicta, sobre aquilo que eu não estou vendo, mas que eu tenho certeza que existe. E por isso eu espero, porque eu tenho certeza que Ele me atende. Quando alguém se aproximava de Jesus, a primeira coisa que Ele, como Deus, exigia era a fé. Chegava lá um cego. Senhor, tem misericórdia de mim. O que você quer que eu faça? Ah, Senhor, eu quero ver. Se aproximavam de Jesus, querendo alguma coisa. Aí, a ordem é se aproximar com fé, porque senão é impossível agradá-lo. Então Jesus perguntava assim: você acredita que eu possa fazer isso? Olha só, a quem se aproximava, ele exigia fé. Aí quando a pessoa mostrava a fé na aproximação, ele dizia: então seja feito conforme a tua fé. E aquilo que a pessoa estava esperando, ela recebia. Porque ela pediu com a certeza de que ia receber. Colocou fé naquele pedido. Agradou o Senhor Jesus porque se aproximou com fé. Ele sempre exigia isso. Quando alguém fazia algo já com fé, uma super fé, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e tocou na orla do vestido de Jesus, foi curada de uma doença de 12 anos, Jesus imediatamente disse para ela: mulher, grande é a tua fé. Ele ficou satisfeito. E muitas vezes ele falava isso: grande é a tua fé e seja feito conforme a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é aquela convicção que você tem daquilo que você não está vendo, mas pediu, mas crê que já existe. É a certeza. Nada abala essa fé. É uma convicção, é um firme fundamento. Quando não havia esse firme fundamento, Jesus, mesmo podendo fazer grandes milagres, Ele não operava. Uma vez ele foi para Nazaré, que foi a cidade onde ele cresceu, e diz o Evangelho que ali ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Porque as pessoas não acreditavam em Jesus. Como? Espera um pouquinho. Esse daí nós conhecemos desde pequeno, cresceu aqui na nossa vila. Ele é filho de José, o carpinteiro. Que história é essa, filho de Deus? A mãe dele chama-se Maria. Ele não pode ser unigênito, porque ele tem irmãos, ele tem irmãs. Nós conhecemos todos aqui. Ele cresceu conosco. E porque eles não se aproximavam de Jesus com fé, e sim com incredulidade, Jesus não pôde fazer muita coisa. É como se Jesus ficasse imobilizado por causa da nossa falta de fé. Por isso ele exigiu como primeira coisa, fé. Tem de fé. Fé em Deus. Senhor, como é que o Senhor fez isso? Tem de fé em Deus. E por que em Deus, amados? Nós vivemos num país que permite e garante liberdade de culto para toda e qualquer religião. Qualquer pessoa no nosso país, e é graças a esse direito que nós estamos aqui reunidos, é graças a esse direito que nós podemos pregar à vontade, seja na rua ou aqui dentro, em qualquer lugar, é garantido a qualquer pessoa no nosso país o direito de acreditar no que quiser. Ninguém é obrigado a acreditar numa única fé. Mas se a pessoa quer a fé que realiza milagres, esta fé tem que ser em Deus. Ninguém é proibido de acreditar em outra coisa. É garantido o direito de se acreditar no que a pessoa quiser. Mas se nós queremos fazer coisas extraordinárias e queremos aprender com quem fazia isso, então nós temos que entender o que ele está dizendo. Fé somente em Deus. Uma vez, você já ouviu falar de Abraão? Abraão, ele foi o primeiro homem a acreditar no Deus invisível. Foi a primeira pessoa a propagar essa fé.
Todo mundo que acredita num Deus invisível, e somente nesse Deus invisível, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, a quem inclusive nós vamos prestar contas, toda pessoa que acredita nesse Deus é filho de Abraão, filho na fé de Abraão. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Mas antes de Abraão ser conhecido como o pai da fé, quando ele ainda morava na Babilônia junto com seu pai, e seu pai chamava-se Tera, e isso faz parte da história judaica. Abraão, ele jovem ainda, ele era filho de um homem que fabricava deuses, muitos deuses. E esse pai de Abraão, chamado Tera, ele tinha uma olaria, fabricava deuses e colocava as imagens desses deuses em prateleiras para vender às pessoas que procuravam. E Abraão, jovem ainda, ele ainda não era o pai da fé, ele via o seu pai Tera atendendo as pessoas e vendendo deuses. Então Tera dizia assim, por exemplo, para um freguês: olha, essa imagem grandona aqui, essa daqui é para abençoar a lavoura, a fertilidade, a chuva, é para ter fartura na colheita. Essa outra imagem aqui já é para abençoar o gado, os animais, as criações, para que eles se multipliquem, para que o rebanho cresça. Essa outra imagem aqui, esse outro Deus, é para dar proteção na casa. Esse outro Deus aqui é para abençoar a família, harmonia no lar, casamento, filhos, entendimento, paz dentro de casa. E Abraão ficava só olhando o seu pai Tera falar com os fregueses a respeito de cada ídolo. E Abraão, que ainda não era o pai da fé, era muito jovem ainda, ele ficava indignado com a impostura do pai. Porque o pai dele, para vender e para lucrar, inventava os ídolos e as histórias dos ídolos. Fabricava deuses com as próprias mãos. E Abraão, muito chateado com aquilo, ele não falava nada. Porque ele não podia se levantar contra o seu pai. Um dia, Tera teve que fazer uma viagem e chamou o filho Abraão e disse assim: filho, tome conta da loja e atenda todos os fregueses. E Abraão ficou naquela loja, contrariado, mas ficou. Era obediente ao pai e ficou. Aí veio uma senhora e trouxe um prato de comida e colocou na frente de um ídolo bem grande, o maior ídolo que tinha na loja. Colocou aquele prato de comida, se ajoelhou na frente daquele Deus, fez suas petições com bastante fé, se levantou e foi embora, deixou aquele prato de comida ali. Abraão não se conformou que seres humanos estivessem se curvando diante de ídolos fabricados por mãos humanas. E ele pegou um pedaço de pau grande que tinha ali, no canto da loja, pegou aquele pedaço de pau e saiu despedaçando todos os deuses. Saiu batendo e quebrando e despedaçando, foi caco para tudo quanto era lado. Ele só não arrebentou aquele grandão que tinha um prato de comida na frente. Quando Tera voltou de viagem e viu o caco de ídolo para tudo quanto era lado, a loja destruída, ele ficou indignado, furioso. Ele falou: meu filho, o que aconteceu aqui? Aí o Abraão disse: pai, só não sabe o que aconteceu. Que confusão. Veio uma senhora aqui e trouxe aquele prato de comida e colocou na frente de um ídolo pequenininho. E foi embora. Mas aí, esse ídolo grandão aí, falou para o pequenininho: me dá esse prato de comida porque é meu. Aí o pequenininho falou: não dou não, ela trouxe para mim. Aí esse grandão começou a discutir com o pequenininho, e foi uma briga, discussão. E os outros ídolos aqui ficaram falando para o ídolo grandão: você não tem o direito de pegar o prato de comida dele não, porque foi para ele que a mulher trouxe. Aí o ídolo grandão ficou furioso, pegou aquele pedaço de pau, pai, e saiu, ele quebrou tudo, ó, tá vendo?
Foi ele. Aí o pai do Abraão falou: Abraão, você está achando que eu sou idiota? Você está pensando que eu sou bobo? Você pensa que eu não sei que foi você que fez tudo isso? Não, pai, não fui eu, foi o grandão aqui, ó. Aí o pai falou: mas como que ele poderia fazer isso? Como? Se ele não pode sair do lugar, se ele não pode pegar nada com a mão dele, se ele não pode ficar com raiva, nem com ciúme, nem indignado, se ele não tem emoção alguma, como se ele não pode se mexer, se é um ídolo que eu mesmo fabriquei, esse ídolo aí que não tem nada é barro, como que ele podia ter feito isso? Foi você! Aí o Abraão disse: ah, pai, agora eu estou vendo verdade nos teus lábios. E foi baseado nisso que surgiu o Salmo de número 115, versículo 4. Olha só. Já achou aí? Salmo de número 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Isso é uma maldição que tem na palavra de Deus, está na minha Bíblia, está na Bíblia católica, está em qualquer Bíblia. A pessoa que confia em ídolos ou que fabrica ídolos vai ficar igual ao ídolo. Vai acabar paralítica, muda, cega, surda. Presta atenção nisso. É uma maldição que se cumpre. Então, quando Jesus disse: tende fé em Deus, ele queria que as pessoas abandonassem a falsa fé e passassem a acreditar em Deus, em espírito e em verdade, que foi o que ele ensinou. Teve um antepassado de Jesus Cristo, chamado Jeremias, que ele viu que o povo, de um modo geral, não acreditava em Deus, porque as pessoas preferem acreditar em outras coisas. Eu estou dizendo a você, qualquer pessoa é livre para acreditar no que quiser. Mas se a pessoa quer esta fé que realiza prodígios, então ela tem que ter a fé em Deus. Vamos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 3 e 4. O profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 3 e 4. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Continuando, versículo 5. São como a palmeira. Aí você não sabe se ele está falando do ídolo ou das nações. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. A pessoa às vezes coloca toda a fé numa coisa que não pode fazer nem mal nem bem. E se ela pensar um pouquinho, a fé que ela dedicou a vida toda foi uma fé inútil, uma fé em vão. Porque a fé tem que ser em Deus, exclusivamente em Deus e em mais ninguém. Agora, nós estamos vendo o que é fé, não é isso? Fé em Deus. Mas se eu quiser ter fé numa imagem, num ídolo, a lei do Brasil me garante esse direito. Pode ter. E nós temos que respeitar. Se a pessoa quer ter fé em outra coisa, ela pode ter. Mas se a pessoa quer ter uma fé que realiza o impossível, que faz milagres, então tem que ser esta fé em Deus. E se a gente tem fé em Deus, nós temos que levar em consideração o que Deus diz, não o que os homens dizem, não é? Se eu tenho que ter fé em Deus, eu tenho que acreditar naquilo que Deus fala. Então vamos comigo em Êxodo capítulo 20. Nós vamos ver aqui Deus falando. E se eu tenho que ter fé em Deus, eu tenho que prestar atenção, tenho que tomar cuidado e tenho que procurar obedecer. Está escrito assim,
Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso ou ciumento, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A lei do Brasil me garante o direito de acreditar no que eu quiser. Ninguém é proibido de acreditar em ídolos. E nós temos que respeitar quem acredita em ídolos. Mas se eu quero ter uma fé que realize o impossível e fé em Deus, qual é a vontade de Deus? Se Deus me diz claramente o que eu não posso fazer e eu faço, então eu não estou tendo fé em Deus. A minha fé está indo contra Deus. Pelo contrário, se eu fizer isso aqui que Deus me proibiu, então eu não tenho fé em Deus. Pelo contrário, eu tenho uma fé que vai contra Deus. É outro tipo de fé. Eu posso ter a fé que eu quiser. Se eu aqui no Brasil quiser acreditar em pessoas que já morreram, a lei me garante esse direito. Ninguém vai me proibir. Se eu quiser fazer um templo no cemitério, ninguém vai me proibir. Se eu quiser acreditar em mortos ou pessoas que já morreram, eu posso. Se eu quiser ficar rezando para mortos o dia inteiro, sejam até mortos bons que viveram no passado, se eu quiser, ninguém pode me proibir. A Constituição garante isso. A lei do Brasil garante isso. Mas Jesus está dizendo: tem de fé em Deus. Se é para eu ter fé em Deus, então eu não posso ter fé em pessoas que já morreram. Deus até fala claramente isso. Vamos comigo no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19. Isaías, capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Então, se eu tiver fé numa pessoa que já morreu, se eu ficar pedindo algo para uma pessoa que já morreu, ainda que tenha sido uma pessoa exemplar do passado, a pergunta de Deus é essa: em favor dos vivos, alguém vai consultar os mortos? E a pessoa não terá fé em Deus? Não recorrerá um povo ao seu Deus? O que Jesus está querendo aqui? Que a fé seja só em Deus. Uma outra coisa, e eu gostaria que você me ouvisse com atenção. Quero dizer de antemão que eu tenho um profundo amor mesmo, respeito, admiração por Maria, mãe do nosso Senhor Jesus. Muito respeito. Mas quando Jesus disse: tende fé em Deus, eu não posso ter fé em Maria. Eu posso amar Maria. Eu posso respeitar Maria. Eu posso querer muito bem Maria, eu não vejo a hora de conhecê-la pessoalmente. Mas eu não posso ter fé em Maria. Porque Jesus, o filho da Maria, disse: tende fé em Deus. E na verdade, Maria, a nossa irmã Maria, ela nunca quis que qualquer pessoa tivesse fé nela. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, que retrata a história do primeiro século da igreja cristã, você vai ver que os primeiros cristãos nunca tiveram fé em Maria, nunca oraram para Maria e nunca pediram nada para Maria. E Maria nem quis esse papel. Maria sempre foi uma serva fiel de Deus. A única vez que o Evangelho registra que alguém recorreu para Maria, Maria apontou para o filho dela, apontou para Jesus e disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria, nós não temos mais vinho. Ela apontou para Jesus: façam o que ele vos disser. Então, até a fé em Maria não é permitida.
Agora o Brasil permite? Lógico. Pode. Pode sim. Podemos ter uma religião que tem fé em Maria? Pode, claro, tem o direito e temos que respeitar. Só que se a pessoa quiser esta fé extraordinária, esta fé da palavra de Deus, a fé tem que ser somente em Deus. Porque esta era a vontade do Senhor Jesus. O tempo todo ele só queria glorificar a Deus. Vamos ver uma outra coisa. Eu, como cristão, eu posso ter fé em anjo? Eu posso acreditar que anjo existe. Mas eu posso ter fé em anjo? Não posso. Ainda que os anjos sejam criaturas excelentes e poderosas, ordenadas por Deus para nos guardarem aqui nesta vida, para nos acompanharem neste mundo, para estarem conosco, inclusive, naquela travessia para além da vida, porque são os anjos que nos conduzem para o bem-estar do além-túmulo. Apesar dos anjos serem companheiros para nos ajudar em grandes pelejas, e serem nossos ajudadores também, apesar de toda a missão e ordem que eles recebem de Deus a nosso respeito, eu não posso ter fé em anjo. Eu não posso eleger um anjo para colocar nele a minha fé, a minha esperança. E anjo de Deus, anjo que é de Deus, não quer que você tenha fé nele. Quando um anjo está querendo que você tenha fé nele, ele é anjo, mas não é de Deus. Porque o anjo que é de Deus, ele não quer. E eu provo isso para você aqui no Evangelho, na palavra de Deus. Em 2 ocasiões no livro de Apocalipse, o apóstolo João, já velho, super impressionado com tudo que o anjo estava mostrando para ele, em agradecimento e até por ver que aquele anjo realmente era uma criatura espiritual excepcional, de grande prestígio e hierarquia no céu, João ele sentiu o impulso de se ajoelhar na frente do anjo e adorar aquele anjo. Ele tentou fazer isso 2 vezes. Anjo de Deus. Anjo de altíssima hierarquia. Anjo que contempla a face de Deus. Anjo que fala com Deus. Anjo que estava mostrando tudo para João, que inclusive o levou em espírito até lá. João ele quis por 2 vezes se ajoelhar diante daquele anjo, porque reconheceu a sua superioridade espiritual. João quis adorar aquele anjo, mas o anjo não permitiu. Vamos comigo até lá, em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Vamos ler o versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Olha só. João está confessando que ele se lançou aos pés do anjo para adorá-lo. Com fé. Ele estava com fé aqui. Com fé. Fé no anjo. Ele ia adorar aquele anjo porque acreditou que aquele anjo era digno de adoração. Um anjo excelente, altamente poderoso. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Agora veja o capítulo 22, aí mesmo em Apocalipse, versículo 9. Vamos ler o 8 também? Vamos ler o 8 também. Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. E eu, João, você vê que ele assina, não é? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. É bom demais, não é? É a ordem total da palavra. Nem anjo, não posso nem acender uma vela para o anjo da guarda, está entendendo isso? Agora,
É proibido eu acender vela para anjo da guarda? Claro que não. Eu vou zombar de quem acende vela para anjo da guarda? Também não, vou respeitar. Porque é a fé que ele tem. E a lei do Brasil garante para ele e para mim o direito da gente acreditar no que a gente quiser. Mas se eu quero esta fé que Jesus está ensinando, então eu só posso adorar a Deus. Agora vamos ver mais uma coisa aqui que eu acho interessante. Eu não posso adorar anjo. Tá, legal, tudo bem. Mas o diabo? Se eu aqui no Brasil quiser adorar o diabo, eu posso? Sim ou não? Posso. Se algum adorador do diabo quiser abrir uma igreja aqui em Foz do Iguaçu para adorar o diabo, a lei garante esse direito para ele, sim ou não? Sim, pode. E o diabo quer ser adorado, viu? Ele é um anjo, mas não é de Deus. Ele quer ser servido, ele quer ser adorado. Ele quer que as pessoas lhe façam súplicas, ele quer que as pessoas lhe acendam velas, ele quer que as pessoas lhe façam pedidos, despachos, oferendas. A lei do Brasil garante esse direito. Mas aqui, o que Jesus disse? Tem de fé em Deus. O país é livre, a Constituição garante o direito de qualquer pessoa adorar até o diabo se quiser. É permitido pela Constituição do Brasil. O diabo até quer ser adorado. Mas esta é a fé em Deus? Não. O diabo tem algo para oferecer? Muita coisa para oferecer. É possível lhe dar alguma solução? É possível lhe dar alguma solução. É possível ele mexer os pauzinhos? É. Ele pode agir? Pode. Ele tem influência neste mundo? Tem. Mas ainda que o diabo pudesse oferecer para você tudo que você almeja para esta vida, esta é a fé que Jesus Cristo está mandando a gente ter? Porque Jesus estava lá no deserto, faminto, desidratado, já com febre, os lábios estourados, e Jesus Cristo foi visitado pelo diabo no meio do deserto. E a terceira oferta do diabo era apenas um gesto que ele queria de Jesus. O diabo falou assim para Jesus: olha, está vendo aqui todos os reinos do mundo. Dá uma olhada lá em Foz do Iguaçu, aquelas cataratas. Tudo isso é meu. Tudo que você está vendo neste mundo é meu. Tudo que você está vendo é meu, Jesus. E Jesus não contraditou, nem desmentiu. Jesus ficou em silêncio. O diabo disse: tudo isso me foi entregue. Não foi Deus que entregou, foi a humanidade que entregou para o diabo. Está vendo tudo isso, Jesus? Esses reinos do mundo, a sua riqueza e a sua glória, tudo isso eu te darei em troca de um único gesto. Ajoelhe-se aí na minha frente e me adore. Vamos lá em Mateus, que eu gosto de ler. Eu sei que você sabe de cor, mas eu gosto de ler. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Diabo ouviu a resposta, que é a palavra de Deus. Eu estou te falando, Jesus tinha essa obsessão de fazer as pessoas acreditarem só em Deus. E nele, lógico, porque Ele é Deus. E Ele falou na cara de Satanás: só Deus deve ser adorado. A Constituição do Brasil garante a qualquer pessoa ter fé até no diabo. Mas não é isso que Jesus Cristo está ensinando aqui. Ele disse: tem de fé em... Agora eu posso acreditar em qualquer coisa? Posso ou não posso? A lei me garante esse direito? Sim, a lei do Brasil me garante esse direito. Posso acreditar no que eu quiser e pregar o que eu quiser e ninguém vai me prender, viu? Ninguém vai me prender. A lei do Brasil garante liberdade de culto e de expressão. Eu posso acreditar em qualquer coisa. Mas se é para acreditar em Deus, eu tenho que acreditar somente em Deus, na sua palavra
e em Jesus Cristo, naquilo que Ele ensinou. Eu quero que você vá comigo em Deuteronômio, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 10, porque isso é muito forte, amados. Eu posso, se eu quiser, amados, se eu quiser, eu posso acreditar e fazer feitiçaria, sim ou não? Você já viu alguém ser preso no Brasil porque é bruxo? Ou porque é feiticeiro? Por que não? Porque se o feiticeiro não fizer sacrifícios humanos, também que fazem, só que em segredo, não é? Essas milhares de crianças que desaparecem, ninguém mais acha. Eles fazem, não são trouxas. Fazem tudo escondido. É crime. Aí já partiu para a ilegalidade. Mas se ninguém pegar, até isso eles fazem. E eles fazem mesmo. Fazem, vocês sabem, vocês leem jornais, vocês sabem o que eu estou falando no Maranhão e até no Paraná. A imprensa já noticiou esses casos. Eles fazem. Mas eu posso fazer feitiço, macumba, magia negra, adivinhação, cartomancia. Eu posso, se eu quiser, eu posso consultar espíritos, entidades. A lei me garante o direito de consultar falecidos, não é? Garante. Ninguém vai ser preso por causa disso. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Vamos lá. Se é para ter fé em Deus, tem que ter fé na sua palavra. Olha o que diz a palavra. Entre ti, né? Entre ti. Deus está falando conosco. Não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Sacrifício humano nem pensar. Nem adivinhador. Fazer adivinhação também não. Por isso que eu não jogo nada. Não jogo nada. Não dou um palpite. Você viu como é que vem o resultado de um jogo, por exemplo, corrida de cavalo? O prognóstico vencedor. Você viu como é que vem o resultado da loteria? O prognóstico, o resultado do prognóstico é adivinhação. Estou fora. Não pode haver nem adivinhador, nem prognosticador. Nem agoureiro. Não fica agorando para os outros morrer, se dá mal, não é? Não pode ter agoureiro, ficar rolando praga. Nem feiticeiro. Deus está dizendo. A lei do Brasil permite, mas a lei de Deus não. Nem encantador de encantamentos. Faça o teu amor voltar em 7 dias. Resultado garantido. Vai voltar manso e apaixonado. Não é? A lei do Brasil permite. Por que esse pessoal não vai preso? Ficam enganando as pessoas, tomando dinheiro, não é? Eles não vão presos e não pode, porque a lei do Brasil garante liberdade. Mas a palavra de Deus, a lei de Deus, não. Então, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante. Eu acho engraçado esse negócio de espírito adivinhante. Deviam passar toda semana aí o número da loto para os adeptos, né? Não é não? Nem mágico, não é nesse sentido hoje que a magia aí os mágicos fazem para alegrar a festa infantil. É aqueles mágicos lá que ficam mesmo invocando o oculto. Nem quem consulte os mortos. Agora, se tiver uma religião que consulta os mortos, a lei do Brasil vai proibir essa religião de existir? Não. Pelo contrário, vai apoiar. Pode abrir, fica à vontade. Mas a palavra de Deus está dizendo. Então você está vendo, quando Jesus disse, tende fé em Deus, você está percebendo que a coisa é muito ampla? Eu estou resumindo aqui para você, não estou falando nem a superfície ainda. Não falei nada. Eu só estou citando algumas coisas que você está ouvindo e fazendo uma associação. Puxa, isso quem pratica é tal religião, isso outro quem pratica é tal religião, quem pratica é tal religião. Você começou a identificar as coisas só de ouvir a palavra de Deus, não precisa falar nada. Porque a coisa está muito clara. Olha só. Nem quem consulte os mortos. Por que Deus não quer que se façam essas coisas? Aqui, ó, versículo 12. Porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Sabe o que é abominação? É uma coisa detestável. É uma coisa odiosa. Deus odeia isso. Deus detesta isso.
Não é estranho que as religiões ensinem coisas que Deus detesta? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Perfeição. Como o Senhor teu Deus. Fé em Deus. Deus é o meu modelo. Versículo 14. Porque estas nações, e a palavra nações é gentes, porque estas gentes, leia assim, tá? Porque estas gentes que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não te permitiu tal coisa. Amém? Agora eu quero que você veja comigo aqui o versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Anote isso. A ele ouvireis. Isso foi escrito 1450 anos antes de Cristo nascer. Mas já estava profetizado. O Senhor teu Deus vai levantar no meio dos teus irmãos, no meio do teu povo, Ele vai levantar um, semelhante a mim. A ele o quê? Ouvireis. E essa pessoa que estava profetizada é o Senhor Jesus. E o que Jesus está falando agora para você e para mim ouvir, para qualquer pessoa ouvir, tende fé em Deus. E mais ninguém. E aí, como é que fica? Porque se é para a gente ouvi-lo e ele diz isso, e a palavra mostrou tão claramente todas as coisas, no que você vai continuar acreditando? Às vezes, para você obedecer o Senhor Jesus, tem que haver um rompimento com as velhas crenças ou crendices. Eu não sei se eu te contei já essa ilustração de uma rua. Era uma rua onde todos os moradores, uma vez por semana, pegavam uma imagem, colocavam sobre um andor e saíam carregando aquele ídolo e entravam numa das casas daquela rua. E ali eles colocavam o ídolo naquela casa e aquele ídolo ia ficar uma semana naquela casa abençoando o morador e a casa. Uma semana na casa de cada morador daquela rua. Mas tinha um morador que conhecia a palavra de Deus, diga-se de passagem, e ele não aceitou abrir a casa dele para que a imagem ficasse uma semana lá dentro. Todos os moradores viraram a cara para ele. E não apenas viraram a cara. O homem da padaria não queria vender mais para ele, o homem do açougue não queria vender mais para ele, o homem da mercearia não queria vender mais para ele. Ninguém mais conversava com ele, ninguém mais cumprimentava ele. Porque onde é que já se viu ele não abrir a casa dele para a gente colocar aquela imagem? Ele não abriu a casa dele. E os moradores continuaram com esse costume. Toda semana aquele ídolo estava na casa de um morador, menos naquela casa. Mas aí bandidos vindos de fora, sabendo que uma vez por semana todos os moradores deixavam suas casas sozinhos, os bandidos começaram a fazer furtos. E mesmo quando a casa estava muito bem trancada, eles arrombavam e roubavam. Aí os moradores começaram a ficar nervosos, preocupados, porque justamente naquele dia de tanta fé, tinha gente sem vergonha, sem vergüenza, né? Que me falam aí os argentinos e tal, que aproveitava aquele dia para roubar. Era um absurdo. Mas os moradores trancavam as casas, tomavam todo o cuidado, mas não adiantava, os ladrões roubavam assim mesmo. Aí aquele morador que conhecia a palavra de Deus, ele foi até uma outra cidade e comprou 2 cachorros de gesso enormes, com dentes arreganhados, aspecto terrível de ataque. Mandou pintar tudo de preto, assim, para parecer aqueles Dobermans assassinos. E ele trouxe até aquela rua e colocou no portão da casa dele
Um cachorro de gesso de cada lado, um ao lado do outro. 2 baita cachorrão de gesso, com os dentes arreganhados, todo pintado de preto, só os dentes brancos assim, né? O olho vermelho, aspecto feroz. E os moradores da rua viram aquilo e começaram, mas por que é isso? Por quê? Aí ele falou, não, eu quero ver esses bandidos entrarem aqui na minha casa. A minha casa agora está protegida. A minha casa agora está guardada. Eu quero ver os bandidos entrar aqui. Eu quero ver se eles têm coragem de roubar a minha casa. Aí os moradores começaram a rir. Reuniram a rua inteira em frente da casa dele. Chamaram o homem e zombavam dele dizendo assim, como é que é? Esses cachorros aí, de gesso, vão proteger tua casa? Sim, vão proteger minha casa. Nenhum bandido vai ter coragem de entrar aqui. Aí os moradores riam. Quer dizer que, se os bandidos vierem, esses cachorros aí vão mordê-los. E riam. Quer dizer que, se os bandidos vierem na tua casa, esses cachorros vão ficar latindo para eles. Quer dizer que, se esses bandidos vierem aqui, esses cachorros irão correr atrás deles. E riam muito. Mas você é ingênuo. Você acha que a tua casa pode ser protegida por esses 2 cachorros de gesso? Aí ele abriu a palavra de Deus e falou, então agora vocês estão entendendo exatamente o que eu mostrava para vocês. Vocês estão compreendendo agora? Então, meu querido, você pode acreditar no que você quiser, até num cachorro de gesso. Tem gente que acredita em elefante. Não é? Pega um elefante bem grande assim e põe com aquele traseirão gordo apontado para a porta. Você tem algum na tua casa? Está rindo por causa disso? Conhece alguém que tem um? Conhece, né? Conhece. Pergunta lá, para que é isso? Para que é esse elefante enorme aí com o traseiro para a porta de casa? Ele vai dizer, é para atrair fortuna. Não é? Não é isso? A pessoa pode acreditar no que quiser. É livre. Às vezes você entra numa casa, está lá um gordão dando risada com umas orelhas enormes, sentado, a barriga caindo em cima da perna dele. E tem um prato de comida. Foi uma vez na casa de um chinês e eu vi isso. Ele tinha lá um oratório e uma imagem de um homem careca, um orelhão enorme, uma cara risonha, e ele de pernas cruzadas, assim, um barrigão caindo em cima das pernas, e tinha assim vários pratinhos, um com comida, outro com dinheiro. Tinha até dólar ali, né? Nos pratinhos. Para que é isso? Para atrair fortuna. E por que você coloca esse dinheiro aqui? Não, é para agradar. Para agradar, para ele me dar também. Não é? A pessoa pode ter essa fé? Sim ou não? À vontade. Quanto ela quiser. Mas esta é a fé que Jesus Cristo está mandando? Não. A pessoa pode acreditar em tudo. Ferradura, pé de coelho, não é? Trevo de 4 folhas, o que já é um absurdo, porque se é trevo não pode ter 4 folhas. As pessoas acreditam em trevo de 4 folhas. Não é? Acreditam em mula sem cabeça. Acredita no que quiser, acredita em saci. Acredite no que quiser, é permitido. Mas Jesus Cristo ensinou um segredo aqui, vamos reler? Marcos capítulo 11, versículo 22. Moisés tinha dito, vai vir um aí, e a ele vocês ouvirão. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, como se ele precisasse dizer em verdade, não é? Porque ele nunca mentiu. Porque em verdade vos digo que qualquer pessoa, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Se você tiver fé só em Deus e em Jesus Cristo, você tem o direito de exercer esse poder. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, está um dos versículos que eu mais gosto. Jesus Cristo falando assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. O direito de ter esse cumprimento é se você tiver a fé somente em Deus. Amém? Vamos ficar todos de pé agora. Às vezes a gente está com coisas dentro de casa que impedem as bênçãos. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu estou, sabe, pastor, tem lá aquela imagem, mas foi da minha bisavó, depois da minha avó, depois da minha mãe, está lá. Puxa vida, complicado, né? Eu sei que é complicado. Tradição religiosa é uma coisa complicada. Tradição familiar é uma coisa complicada. Às vezes a pessoa diz: eu sou de tal religião e vou morrer nessa religião. E a pessoa morre mesmo nessa religião. Que coisa absurda. Quando a gente vê que religião não salva ninguém. Quando Jesus veio aqui na Terra, muitas religiões já existiam. E as que existem hoje não existiam naquela época. Muitas das que existem hoje não existiam na época de Jesus. Mas Jesus não veio pregar religião. Ele não veio defender nenhuma religião. Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio para dar vida e vida de verdade. Jesus Cristo veio para restaurar o ser humano, a sua dignidade divina. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos miseráveis cães, não somos desprezíveis, nem perdidos. Porque Jesus Cristo, quando ele se aproxima de uma pessoa, ele se aproxima para levantar esta pessoa, para sarar esta pessoa, para dar vida de verdade para esta pessoa. Tudo o que ele quer que a pessoa faça é que tenha uma fé pura, não misturada, nem fingida, nem uma fé coagida, nem uma fé comprada, nem uma fé acostumada. Jesus Cristo, ele quer que a pessoa tenha uma fé pura, do jeito que ele ensinou. E às vezes, para ter esta fé pura, a pessoa precisa romper com uma série de coisas. Tradições familiares, costumes familiares. É difícil, eu sei que é complicado. Mas você ouviu a palavra de Deus. Enquanto você ouvia a palavra, eu tenho certeza que você foi identificando coisas na tua cabeça. Eu sei que você foi analisando. Ou nós fazemos aquilo que Ele mandou, ou estaremos contra a fé em Deus. Porque qualquer uma daquelas coisas que nós citamos, que as pessoas podem ter fé, elas são livres para isso. Aquelas coisas que foram citadas, todas elas são contra Deus. E se a pessoa estiver contra Deus, ela não tem fé em Deus. Ainda que ela se considere uma pessoa religiosa. Ainda que ela se considere uma pessoa boa, religiosamente falando. Mas essa fé não é em Deus. Se ela estiver praticando qualquer uma daquelas coisas que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus proíbe, então ela não tem uma fé em Deus. Ela tem uma fé contra Deus. É lamentável, mas é a pura realidade. E você pode comprovar tudo isso que você ouviu, você pode comprovar em qualquer escritura. Não pense que a Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica. Não pense nisso não. É a mesma coisa. Então, meu amado, minha amada, chegou o momento em que você é obrigado a decidir. Não dá para ignorar o fato, fingir que não é com você. Porque se Deus te trouxe até este momento, se Deus foi trabalhando na sua vida até hoje, é porque Ele tem um propósito nisso. Deus, dia e noite, Ele tem feito coisas para te trazer ao encontro definitivo com Ele. Ao encontro verdadeiro com Ele. Você não imagina o que Deus já mobilizou no céu e na terra para que você tomasse a decisão de uma vez.
para que você rompesse com tradições religiosas, tradições familiares, com costumes religiosos. Você não sabe o que Deus já mexeu, o que Deus foi capaz de fazer para que você, num determinado momento, diga: agora eu quero ter a verdadeira fé em Deus. E a verdadeira fé em Deus é esta. Jesus Cristo orando ao Pai, está em João capítulo 17, versículo 3. Jesus Cristo orando e dizendo: Pai, eu consumei a tua obra aqui na terra. Jesus sabe que amanhã ele vai morrer. Eu consumei a obra que o Senhor me deu para fazer aqui na terra. Agora, Senhor, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu vim fazer a tua obra, já fiz. E a tua obra é esta: que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o ponto principal. Ele consumou a obra, agora é com você. Agora está com você, na sua decisão. O que Jesus Cristo ensinou aqui, ele disse: qualquer pessoa que tiver esta fé em Deus, vai fazer estas coisas. Em uma ocasião ele até disse assim: e outras obras ainda maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Tem coisas maiores. Nós temos visto tantas coisas gloriosas. Temos assistido tantos milagres, tantas coisas extraordinárias. E uma coisa que vai acontecer se você agora tomar a sua decisão, é aquilo que eu chamo de sorte de principiante, entre aspas. Porque a pessoa, quando está começando, ela faz um pedido com uma fé quase invisível, uma fé minúscula, microscópica. E acontece. Deus vai começar a trabalhar coisas na tua vida agora para te impulsionar, para fazer você crescer na fé. Ele vai começar a abrir portas. Ele vai começar a curar doenças, tanto suas como da sua família. Ele vai começar a resolver problemas insolúveis, coisas que estavam amarradas, que você vai pedir com esta fé em Deus, e as coisas começar a acontecer. Tudo isso ele vai te favorecer agora para agigantar a tua fé, para mostrar que realmente ele está contigo e que ele te ama, que ele jamais te deixará, que ele jamais te abandonará, que ele tem te buscado, não é de hoje, mas aqui está mais uma oportunidade de você se abraçar com o Pai Celestial, de agora selar esta amizade, esta fé, e viver esta fé. Por isso, olha, eu vim aqui, e esta igreja foi aberta, e esse local preparado por Deus, e por isso nós nos reunimos, e por isso Jesus pregou esta palavra e tudo que ele fez, por isso que Jesus ensinou tudo isso. Tudo foi feito por tua causa, para que tudo agora se concretize. Só falta um gesto teu, um gesto teu, um gesto com a mão, um gesto dizendo: sim, eu quero Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por que ele é único? Porque não tem outro. Nunca aparecerá outro. Ele é o único. Jamais aparecerá outro. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele disse que ele é o último. Não vai aparecer outro Salvador, nem Salvadora. Ele é o único Salvador. Suficiente. Porque quem tem Jesus não precisa de mais ninguém. Quando você vê as religiões, onde a pessoa tem vários padroeiros para várias coisas, e ainda acredita em Deus e ainda acredita em Jesus, é porque Jesus não é suficiente para ela. Ela precisa daqueles padroeiros, daquelas padroeiras. Quando você vê que a pessoa acredita em Deus, mas acredita em entidades, espíritos, anjos, é porque ela não crê que Jesus é suficiente. Mas quem tem Jesus nesta verdadeira fé, Jesus Cristo é suficiente para tudo. Quem tem Jesus não precisa de mais ninguém, porque quem tem Jesus tem tudo. Ele é único, suficiente, exclusivo, porque Deus não aceita outro. Lá eu estava explicando para o meu filho no avião, eu falei: filho, a cidade santa é uma cidade quadrada. Ela tem 3 portas de cada lado, um total de 12 portas. E cada porta é uma pérola gigantesca. E naquela pérola ninguém consegue entrar, atravessar.
Porque tem que ter uma senha, um código para entrar. Em Apocalipse está escrito: bem-aventurados e santos, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Só quem está lavado pelo sangue de Jesus atravessa aquela pérola. É a senha. Por isso que Jesus é exclusivo. É só o sangue de Jesus que é a senha correta para a pessoa atravessar a pérola e entrar no reino de Deus, na cidade santa. E eterno, porque não vai haver outro. Por toda a eternidade ele é eterno. Ele veio aqui na terra e falou: Pai, consumei a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu junto a ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Você vai usar esse Salvador. Antes do mundo existir, ele já existia. E ele é o teu Salvador. Então vou fazer esse convite, se você quer oficialmente receber esse Jesus. E aí você vai fazer uma entrega da tua vida aqui no altar. E do mesmo modo que Jesus entregou a vida por você, agora você vai entregar a tua vida para Jesus. E vai haver uma troca. Você vai entregar para Jesus todos os teus pecados, sofrimentos, doenças, tormentos, desilusões. Você vai entregar para Ele agora todas as tuas decepções. Você vai entregar todas as tuas dores. E nesta troca, Jesus Cristo vai te entregar vida e vida de verdade. Ele vai trocar com você, Ele vai pegar os teus pecados e vai te dar santidade. Ele vai tirar a morte que está em você e Ele vai te dar vida eterna. E Ele vai fazer uma troca de tudo. Tudo que Ele tem de bom Ele vai passar para você. E Ele quer que você pegue tudo que você tem de ruim e passe para Ele agora. Se você fizer isso, você vai ter vida de verdade a partir de hoje. Só depende de você, acredite nisso. Só depende de você. Eu sei que está frio aqui em Foz. Posso pedir para você descruzar o braço? Posso pedir para você tirar a mão do bolso? Posso pedir para você soltar as mãos? Porque você recebe a mão agora. Eu quero perguntar aqui, quem quer receber Jesus? Nesta fé. Para fazer estas coisas. Trocar com Ele tudo que você tem de ruim por todas as coisas boas que Ele tem. E declarar que Jesus Cristo é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem. Ô glória! Ô bênção! Valeu a pena ter vindo aqui em Foz. Glória a Deus! Todos que ergueram as mãos, venham para cá, por favor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Toca aqui, vem aqui. Vem aqui para frente, todos que ergueram as mãos, chega aqui perto. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha quanta gente, graças a Deus. Vamos aplaudir mais. Está escrito que há uma festa no céu quando isso acontece. Vamos fazer uma festa aqui em Foz do Iguaçu também. Ô glória! Ô glória, vem. Vem aqui. Glória a Deus. Sabe uma coisa? Eu já estou feliz com vocês aqui. Chega mais perto. Mas eu preciso fazer uma outra chamada. Porque nós estamos vivendo uma época prevista por Jesus que é um enfraquecimento na fé. As pessoas iriam esfriar na fé nos últimos dias. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Quando a gente pensa que já viu de tudo, aparece mais uma notícia na TV, no rádio, nos jornais, que nos estarrece mais ainda por ver que a iniquidade está se multiplicando. Quando a gente pensa que viu a pior barbaridade, 2 dias depois surge outra pior ainda do que aquela. Aí começa a haver um clamor por pena de morte, por vingança, e etc e tal, porque o amor está esfriando. Acredite nisso. O amor está esfriando. O amor também por Deus está esfriando. Porque a luta, ela vem e a pessoa vai enfraquecendo. Eu quero chamar você que sente que a sua fé está esfriando, que o seu amor andou esfriando. Você que até se desviou, não sei, ou está pensando em desviar. Ou você que está sem igreja.
Sei lá o que aconteceu com você. Não vamos entrar em detalhes. Mas fala sério, fala a verdade. Não é bom você ouvir a palavra de Deus, estar na casa de Deus? Não é bom você sentir essa alegria da presença do Senhor? Então você que está nessa situação, esfriando na fé, enfraquecendo, morrendo na fé, pensando em desistir, ou mesmo até quem acabou desviando, não sei porquê, também não interessa isso agora, nem depois também interessa. O que interessa nesse exato momento é se você quer receber uma oração para a sua fé fortalecer. Se você quer, vem aqui para frente em nome de Jesus e nós vamos orar. Vem para cá. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Nós não vamos desistir. O diabo está enganado. Se ele pensa que ele vai conseguir, quem vai desistir é ele. Olha só. O que a palavra ensina? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que desistir é o diabo. Porque mesmo apanhando, mesmo açoitados, mesmo perseguidos, mesmo injustiçados, nós não vamos desistir do Senhor Jesus. Mesmo porque não há outro caminho, você sabe disso, não é? Porque, vem cá, se a gente se desviar, fala sério, para onde a gente vai? Só se for para os braços do mundo. E o mundo jaz do maligno. Não é? Qual a alternativa que eu e você, que conhecemos a palavra, fala sério, nós conhecemos a palavra, para onde que nós iremos? Fala. Para onde? Então a gente não pode desistir. Se tiver mais alguém que quer vir aqui para frente, aproveite, porque eu quero aproveitar também e falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio. Você que está ouvindo pela rádio, eu sei que tem gente ouvindo em casa, no trabalho, no hospital, na cadeia, na delegacia, no volante de um veículo. Tem gente ouvindo agora de longe, no meio da zona rural, e até fora do Brasil, não é? Aqui em Foz do Iguaçu, a Rádio Três Fronteiras pega boa parte do Paraguai, boa parte da Argentina. São 3 emissoras de rádio, ondas médias, ondas curtas e FM. Vai muito longe. Eu sei que tem muita gente escutando a gente até fora do Brasil. Então você que ouviu esta palavra, você pode ter fé no que você quiser. A lei garante liberdade de culto, mas se você quer a fé que salva, só Jesus. Fazer o que Ele mandou, ter fé em Deus. Então você que está ouvindo pela rádio à distância, quer entregar a vida para Jesus ou quer voltar para Jesus, se ajoelhe aí ao lado do teu rádio. Onde você estiver, se ajoelhe ao lado do teu rádio. E eu vou pedir para os meus novos amigos aqui de Foz do Iguaçu se ajoelharem comigo diante do altar. Vou pedir para toda a igreja estender a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Vamos abençoar essas vidas, vamos orar por elas. Você que está de joelhos aqui na Paz e Vida de Foz do Iguaçu e você que está de joelhos ao lado do teu rádio, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Isso, que bom. Quero que você diga, meu Deus, porque Jesus disse, tende fé em Deus. Diga, meu Deus e meu Pai. Oh, glória, Ele é teu Pai. E você já viu um pai abandonar o filho ou querer mal para o filho? O pai, ele é capaz de qualquer sacrifício para ver o filho feliz. Então, vamos com fé. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor Jesus nos revelou. A nossa fé é totalmente no Senhor. E nós não cremos em outro Deus, mesmo porque não há outro Deus. Pai bendito e Deus amado, eu quero te agradecer por esta oportunidade de entregar a minha vida no teu altar e suplicar ao Senhor, perdoe agora todos os meus pecados, apague, Senhor, as minhas transgressões e retire de mim tudo que não te agrada.
me aperfeiçoa. Meu Deus da glória, me enche do teu Espírito e me abençoe com teu grande poder, porque eu não tenho outro Salvador a não ser o meu Senhor Jesus. Meu Pai da glória, me dá alegria da minha salvação e me dá vida, e vida de verdade. E eu quero que a minha vida aqui na terra seja frutífera. Eu quero ser uma bênção para a minha casa, para a minha família, para os meus parentes, para os meus vizinhos, para os meus amigos, para as pessoas à minha volta, seja no trabalho ou nos estudos, onde eu estiver, na rua, no ônibus, no trem ou em qualquer lugar. Eu quero brilhar em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Me dá, Senhor, graça e sabedoria, porque eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Meu Pai bendito, eu declaro com a minha boca que eu não tenho outro Salvador, outro Redentor, a não ser o meu Senhor Jesus. Confirma, Senhor, o meu nome no livro da vida e desde já faça grandes coisas em meu favor. Opere grandemente na minha vida. Aumente a minha fé. Opere sinais, prodígios e maravilhas para a glória do teu nome. E em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.